Ó, vamos direto ao ponto, porque eu sei que você não vai ler livro e você está com pressa também para entender sobre o assunto. Eu também acabei pegando o gancho assim e falei, cara, esse daqui eu vou fazer e eu sei que você vai curtir. Primeiro ponto importante, porque eu vou falar desse quadradinho aqui do lado assim, eu tô lendo de novo O Segredo dos Experts, do Russell Brunson, que é da H1. O Ícaro vai fazer um vídeo daqui uns dias aí, um resumo de todos os livros. É a trilogia, são 3 livros. Mas aí o que eu tô fazendo? Eu vou reler, vou não, né? Tô relendo o livro de uma forma muito mais analítica agora, para eu poder trazer o conceito para esse One Business Person que eu tô trazendo aqui também para mim. Você não viu? Eu sou o Thiago, tô começando uns projetos novos aqui no YouTube. Eu vou explicar uma coisa que é muito importante, importantíssimo. Nos últimos 5 anos eu venho trabalhando com outros experts. E aí, da onde que veio essa vontade de fazer o meu? Porque eu acordei e falei assim, quer saber? Eu sempre ajudei as empresas, né, os experts, as empresas a progredirem, só que eu sempre fiquei no bastidor e eu fui ficando, e é gostosinho, você não aparece, você não bota cara, você não é julgado, você não fica com medo de aparecer, ninguém vai falar de você, no máximo você vai lá, corrige uma cópia, corrige um anúncio, corrige alguma coisa e é gostoso, é confortável. Então você pode seguir por esse caminho também, não tem problema nenhum, dá para trabalhar nos bastidores, né, com o One Business Person, mas eu resolvi que eu quero agora assumir o meu lugarzinho de aparecer, e acho que é bom também. Mas vamos lá, direto ao ponto para poder abordar o que é importante baseado nisso. Isso é uma coisa, né, apesar de eu ler o livro, né, o livro ser lançado aqui no Brasil recentemente, se não me engano, acho que foi ano passado, no meio do ano passado, 2023, é, já é algo que acontece muito. Se você, que eu sei que talvez você não vá ler o livro, Segredo dos Experts, muitos dos experts que a gente vê hoje, né, e aí, indiferente do período, eles têm uma produção de conteúdo muito parecida ou muito ligada com todos os ensinamentos do livro. Aí é aquela velha pergunta, quem que veio antes, né? O ovo ou a galinha? Não sabemos, mas quando eu li o livro, eu falei, nossa, todo mundo, quando eu paro para analisar, tem uma veia muito parecida com os ensinamentos do livro. Obviamente que ninguém cria quase nada do zero, assim, as pessoas vão adaptando a sua pessoalidade, a sua produção de conteúdo, mas existe um framework de fato para que funcione. Então não é segredo nenhum. Esses dias eu falei no meu stories no Instagram, inclusive você não me segue, lá no Instagram, @o José Thiago, mas eu falei que existe um método de trabalho. As redes sociais, elas têm regras. Então, assim, como que eu vou fazer anúncio? Existem as regras de publicidade do Meta, do Google, para você fazer os anúncios. Como que eu vou me posicionar? Existem não é nem um lance de hack, mas existem as regras da ferramenta, né? Quando você faz um carrossel, isso daí não sou eu que estou falando, isso daí é o CEO do Instagram que falou. Quando você faz um carrossel, ele tem a probabilidade de voltar para o feed das pessoas e performar no dia seguinte, no momento depois, aparecendo outro card para a pessoa ver. Se você estiver ativo nos stories, as suas publicações elas tendem a aparecer mais, porque a rede social entende que você está ativo lá, ela vai começar a entregar mais seu conteúdo. O LinkedIn também é desse jeito. Se você faz uma postagem e some, sua postagem fica no vácuo. Mas se você entra todo dia, interage, segue pessoas, faz conexões, comenta nos outros posts de outras pessoas, as suas publicações mais antigas voltam a ficar sempre ativas e rodando lá por um período maior. Então, as redes sociais, elas têm regras a serem seguidas. A gente não vai inventar uma regra nova. O que eu vou falar aqui é sobre como que a gente vai lidar com essas etapas no dia a dia. Então, basicamente, pegando o livro O Segredo dos Experts, ele divide em 4 etapas do expert. Muito provavelmente, talvez você esteja na parte ou do sonhador ou do repórter, que são as partes. Onde que é o sonhador? É quando a pessoa está pensando, você acordou, você falou, nossa, eu acho que esse formato de negócio ele é muito legal, funciona para mim, eu quero aplicar, eu acho que eu estou no momento de empreender, posso estar trabalhando em outro lugar, eu posso estar de boa, mas eu acho que dá para mim. Então você começa a procurar formas de entender mais do assunto. Tá? Eu quero saber mais sobre copy, eu quero saber mais sobre tráfego, eu quero saber mais sobre posicionamento estratégico, sobre lançamentos, sobre vendas online de um modo geral. Você começa a buscar esse tipo de conteúdo. Essa é a parte do sonhador. Então, é natural que a gente viva esse momento em algum momento, né? E todos eles, para falar a verdade, hoje eu paro para olhar e falo, nossa, mas eu queria ser o Wendel de Carvalho. Então, você mira lá no Wendel, né? E você volta a ser sonhador sempre. A parte do repórter, o que que é? É quando você começa a buscar informações de como as pessoas fizeram ou fazem o que você quer fazer.
que você vai fazer nessa etapa? É onde você vai começar a buscar informação. Então, muito provavelmente você está vendo esse vídeo aqui, você está nessa fase de querer entender quais são as etapas que eu preciso seguir. Fala, onde que eu tô? Tô meio perdido, eu estudo mais, eu coloco, executo alguma coisa, o que que eu vou fazer? Essa fase onde você vai assistir podcasts, você vai, né, ouvir podcasts, você vai assistir vídeo do YouTube, você vai ler livro, você vai buscar informação de todo tipo todo tipo de informação disponível, e às vezes algumas compradas também em cursos, para que de fato você consiga se sentir mais seguro para executar as coisas. Porque não tá, eu estou começando a entender como é que isso daí funciona. Então, para eu poder ter esse lance de One Business Person, eu preciso ter mais ou menos uma ideia de como que eu vou trabalhar. O que que eu sou bom de fazer? Ah, eu sou bom de ler livro. De repente você é bom de ler livro mesmo. Você fala assim, não, eu leio livro muito bem. Então, deixa eu começar a fazer uma coisa que eu vou fazer resumos de livros estratégicos para as pessoas que estão, de repente, no YouTube. Vou produzir esse conteúdo para elas, elas não precisam ler o livro, elas vêm aqui, assistem, e eu vou contar tudo, todos os detalhes, né, sobre a minha ótica desse livro aqui específico. Ah, então isso aqui vai ser legal. Então, se isso daí for o seu superpoder, que é o que eu chamo, você vai começar a buscar como que você faz isso. Então tá. Aí você volta na fase do sonhador. Se eu fizer isso, será que eu consigo fazer 1 milhão no ano? Ah, acho que de repente, né? Se eu tiver bastante gente vendo, se tiver livros interessantes que as pessoas querem, que elas buscam bastante, eu acho que dá. Ah, então beleza, deixa eu ver como que eu vou fazer isso. Então eu vou ver lá, como que eu vou fazer para ler o livro rápido, como que eu vou fazer para memorizar tudo que está no livro. Tudo isso é importante que eu faça na fase repórter. É onde eu vou buscar informações sobre as táticas, né, sobre as estratégias de como executar o serviço que eu faço. Ah, eu acho que eu sou bom, eu sou gestor de tráfego, eu sou bom em gestor de tráfego, eu quero montar a minha empresa, de repente eu trabalho numa agência, eu tenho outros sócios. Mas eu quero fazer o meu, que é só meu, que eu vou trabalhar do meu jeito. Então você vai buscar para ver como que as pessoas estão fazendo isso. Até tem outro vídeo aqui, que eu falo de como montar uma agência do zero, porque de fato estou fazendo isso nesse novo negócio, né? Eu olhei lá e falei, cara, deixa eu fazer, deixa eu começar esse negócio do zero e dar um passo além, porque de fato, né, eu sempre trabalhei sozinho, mas eu tenho outros negócios, então eu resolvi fazer para poder mostrar mesmo qual que é a jornada de, de criar essa criação de uma nova empresa do zero sem usar nada que eu fiz no passado, nada que foi usado em algum momento. Até porque, se for falar, quase as pessoas do meu círculo social me conhecem, mas as pessoas que de longe, de fato, da internet, acabam não me conhecendo tanto assim. Então, é onde você vai buscar como que você vai executar isso. Então, falar, deixa eu ver como que monta essa agência, o que que eu preciso? Ah, preciso de estruturação, ah, preciso de processo, ah, preciso de criar um método. Ah, beleza, então tá. Aí entra aqui na parte importante. Essa criação de framework pode ser um criador de método também. E basicamente é a mesma coisa. O que você vai fazer? Falar, então tá, eu, Thiago, tenho um método específico de trabalho, que basicamente é onde eu começo a trabalhar com o cliente X, eu vou executar os trabalhos, aí, tipo, dentro desse novo projeto, eu tenho não vou falar novo, se você quiser, se você tiver um negócio local, se você for infoprodutor, estiver precisando de tráfego pago, de estratégia, me manda uma mensagem, que daí eu explico como que funciona o método. Mas basicamente, assim, eu tenho uma estratégia de tráfego, que a gente faz toda a distribuição de conteúdo de forma estratégica, seguindo um passo a passo dentro do funil. Eu uso um funil que é o funil AIDA, que é de atenção, interesse, desejo e ação. Eu vou seguir esse funil. Eu tenho toda a parte de acompanhamento. Aí tem um vídeo também que eu mostro qual que é a planilha de acompanhamento que eu faço no Excel para poder ver quais são as métricas importantes, como que está performando, como que eu vou fazer atualizações, otimizações também. Eu tenho a parte de dar toda, como se fosse uma mentoria, que é uma assessoria na parte de produção de conteúdo. Então, o que que eu vou fazer? Falar, ó, tá vendo aqui? Eu não faço trabalho de social media, mas eu faço um trabalho de direcionamento. Essa semana você tem que falar isso daqui. Essa semana a gente vai lidar com isso, isso, isso. Então eu faço a parte do calendário editorial, mas de uma forma estratégica para colaborar com as estratégias de tráfego pago. Então, o meu método parte desse ponto. Eu preciso que isso esteja alinhado também. Então, eu vou ajudar a empresa para que a empresa produza conteúdos estratégicos que facilitem para mim, que me ajudem a dar mais resultados. E por último, tem a parte de growth, né, que é a parte de crescimento, que é onde eu vejo tudo que foi feito, falar, a gente fez isso daqui, vamos falar, em 3 meses a gente fez isso, e de repente a gente teve um resultado X. O que a gente pode fazer para melhorar esse resultado? Ah, vamos fazer isso daqui. A gente teve um resultado muito grande, muito bom. O que a gente faz para a gente crescer exponencialmente com isso? Então, esse criador de framework é quando você entende o que você faz, baseado até nas respostas que você tem aqui enquanto repórter, eu estudei bastante, consegui chegar num nível de entendimento de que eu sei o que eu preciso fazer. Eu peguei um pouquinho do método do Thiago, um pouquinho do método do Joãozinho, um pouquinho do método do Pedrinho, e eu consegui criar uma ideia aqui. Se você já tiver um cliente, é uma parte muito boa que você já fala, ó, deixa eu executar com esse cliente aqui. Se eu tiver resultado com ele uma vez, já validou. Pô, eu coloquei para executar isso daqui, já trouxe mais venda, trouxe mais. Isso é importante também, você ver quais são os indicadores chaves para você, os famosos KPIs.
Se for venda, então tá, tipo, eu fiz isso daqui e ele trouxe venda. Ah, mas não, meu cliente não necessariamente eu vou trazer vendas para ele num primeiro momento. Talvez uma venda mais consultiva, uma venda que precisa de um vendedor atendendo a pessoa, explicando como que é, como que não é. Fora o mundo do digital, que as pessoas falam que vende e-book para público free, para não sei o que, grande parte das vendas acontece através de vendas consultivas, precisa de uma pessoa atendendo. Então, muito provavelmente, o seu primeiro indicador ou vai ser leads que estão entrando, às vezes conversa no WhatsApp, pessoas que estão chegando, interagindo com a marca, às vezes, muitas das vezes até o lance de seguidores. Ó, a gente conseguiu crescer de seguidores, quantos desses seguidores aqui estão virando contatos para a marca? Então, quanto que cresceu o faturamento, o quanto cresceu as visitas da marca ao longo do período. Isso daí também vai ser um indicador relevante. Mas o ponto é, o que você tem que entender é como que eu peguei um pouquinho do método de cada um e criei o meu próprio método. Então, eu fui ajustando, para os clientes que eu quero, eu vou fazer assim, vou fazer assado. E aí, o lance do método é um mix, porque você vai entender o que que funciona, como que você trabalha, como que você ajusta. Ah, eu fiz isso daqui, eu acho que de repente você testa em você, é o que eu estou fazendo aqui comigo, né? Eu estou testando o meu framework de YouTube comigo. Eu até poderia ter um framework de para cliente, na verdade até tem outros clientes que trabalham com YouTube, mas assim, eu quis fazer comigo do meu jeito, porque eu posso errar à vontade, porque não vai influenciar diretamente nos clientes. Então aqui eu posso falar do que eu quiser. Se eu acertei um tópico específico, que nem agora, fala, deixa eu continuar produzindo conteúdo sobre isso, porque de repente é algo relevante e talvez o jeito que eu falo as pessoas gostaram de como eu comunico. Então é importante que eu tenha esse framework. Então, tipo assim, eu estou criando framework, framework de YouTube do arroba o José Thiago. Então ele está rodando aqui em tempo real, ele está acontecendo. Se você for ver os vídeos mais antigos, vai ter vídeo eu ensinando como que faz tráfego para cervejaria, como faz tráfego para bar, como que faz tráfego para negócio local, qual é o funil de aquisição. Tudo isso está dentro desse framework que eu estou criando para poder encontrar a minha voz. Esse é um ponto também que você precisa entender. Você vai ter que testar bastante coisa até você entender qual que é a voz que você vai seguir. Isso é um ponto extremamente relevante, porque quase sempre a gente vai meio que copiar alguém que a gente vê, que a gente espelha e fala, tá. Quando eu peguei na fase do repórter, eu falei, tá, o Ícaro de Carvalho, para mim, é alguém que eu sigo, que eu acho bacana. Então, num primeiro momento, eu vou acabar replicando, né, ou reproduzindo muitas das coisas que ele fala. Assim, não de trejeito, de nada, não é copiar também, mas assim, deixa eu ver o que ele está fazendo aqui, eu vou seguir mais ou menos nessa linha, até eu me entender. Entendi, cara, entendi que se eu levar uma linha mais de boa, mais descontraída, eu consigo produzir mais. E aí é o lance disso, de você encontrar sua voz, porque daí fica confortável para você. Para mim é super de boa fazer o que eu tô fazendo aqui. Eu sento, 15, 20 minutos eu vou, monto o que eu tenho que fazer, faço os meus vídeos, edito rapidinho também, subo no YouTube. Então, encontrar sua voz vai te deixar confortável para que você produza conteúdo, e aí indifere da rede social, se for texto, se for vídeo, se for foto, de uma forma tranquila. Fala, gostei disso daqui, vou continuar fazendo porque é gostoso que eu faça. E aí é importante isso também, que você se sinta confortável fazendo. Se você for um negócio muito pesado, você não vai querer fazer, e aí você não vai ter o elemento mais importante de tudo isso, tudo que engloba o One Business Person, o segredo dos experts, os lançamentos, os infoprodutos, é a constância, é continuar fazendo. Eu tenho uma frase, eu não sei de quem que é, mas é assim, o que importa de verdade não é fazer 2.000 coisas 2 vezes, é fazer 2 coisas 2.000 vezes. Então, assim, a repetição é o que de fato vai trazer resultado. Se fazer dieta um dia só não traz resultado, se ir na academia um dia só não vai trazer resultado. O longo prazo premia quem é disciplinado, é quem trabalha a favor da constância. Então é importante que você tenha isso em mente. Vamos lá para o servidor. Qual que é a fase do servidor? É quando você tem alguém, quando você tem alguém para executar seu método, ou framework. Aqui é um ponto importante para assim, vamos supor que você não tenha um cliente. Cara, não tem um cliente, como é que eu vou executar? Agora eu já criei o meu método, tá montadinho aqui, só que eu preciso de um cliente para poder executar. Aqui entra o ponto importante. Se você não tiver um cliente, de repente você vai fazer uma parceria com alguém que está trabalhando. Ah, pô, eu vi um canal lá no YouTube, eu vi um produtor de conteúdo no Instagram, eu queria trabalhar com ele, mas para eu poder me desenvolver. Aí é a hora que você vai começar a fazer a sua prospecção de cliente. Fala, ó, sei lá, barbearia do Josézinho. Seguinte, eu tenho um método de trabalho que eu vou ajudar negócios locais, só que eu tô precisando de um cliente para poder executar. Você topa fazer isso? Ah, eu vou fazer aqui, não vou cobrar nada, sei lá, nos primeiros 3 meses, só preciso, né? Óbvio, você não vai contar isso para ele, assim, essa parte só preciso validar o meu negócio, se eu ver que tá funcionando, eu vou para cima, daí a gente negocia alguma coisa. Mas o importante é que você procure alguém para você executar.
Se você não tiver cliente, você procura alguém que você vê. Eu vou dar uma dica aqui, que eu acho que eu já falei, tem algum vídeo falando de prospecção de cliente, mas assim, se você for fazer alguma coisa correlacionada com tráfego, procure alguém que já está fazendo tráfego. Ah, eu olhei lá, tem uma empresa aqui, mas aparentemente eles estão fazendo com o botão impulsionar, tá com cara de botão impulsionar isso daqui, apesar da chamada de ação de visitar no Instagram, ainda existir agora dentro do gerenciador de anúncios. Mas procure empresas que já estejam fazendo o que você propõe fazer. Talvez elas estejam fazendo num nível muito amador e dentro com o seu método você consegue entregar mais valor para ela. Fala, tá vendo? Eu tenho um método aqui e a gente vai executar o método. Se der tudo bom em 3 meses, a gente negocia alguma coisa se for interessante para vocês. Se você não tiver cliente. Ah, eu não tenho cliente, mas eu sou produtor de conteúdo. Eu consigo executar comigo? Consegue executar com você. Aí entra o lance do One Business Person. Não tenho cliente, mas eu sou o meu expert. Tem um vídeo anterior que eu fiz que é você é sua empresa, você é seu nicho, você é seu expert. Você é meio que obrigado, entre aspas, a produzir conteúdo para você. Se você for produtor de conteúdo, aí é um negócio que eu, Thiago, tenho, e até olhando as tendências, eu acho para 2025 até 2030, quem estiver produzindo conteúdo enquanto prestador de serviço vai sair muito na frente. Deve vir uma onda muito grande, de fato, de, de novos criadores de conteúdo, de novas pessoas influenciando outras pessoas. Então, eu acho importantíssimo que você, de fato, produza conteúdo. Mas entra o lance. É, como que eu vou fazer isso? Eu vou me pegar e falar assim, esse método que eu estou criando para a pessoa, se ela, de repente, performar no YouTube. Funciona comigo? Ah, funciona comigo. Vou executar. Quanto tempo leva? Pô, acho que leva, sei lá, uns 6 meses, um ano para poder dar resultado. Então, mantenha a constância e execute. É importante que você continue executando, porque né, se você validar o seu método, vai ficar muito mais fácil de você vender o seu método. Falar, eu tenho um método validado, meu canal cresceu X, as minhas visualizações cresceram Y. Isso é importante que você tenha. Então, a fase do servidor é quando você começa a entregar para as pessoas. Ah, eu já tenho cliente, já. Então, beleza. Entrega para o seu cliente e fala assim, ó, vou mudar aqui a estratégia agora. Eu criei um método novo para a gente executar. Podemos? Ah, podemos. Vamos executar. Executou. Ah, executou. Foi legal. Então, eu vou colocar o meu método para poder rodar para outras pessoas. Aqui é onde você começa a vender, e aí você pode começar a vender em escala. Você vai falar, então tá, agora que eu já validei o método, que eu já validei com outras pessoas e de repente comigo mesmo, eu vou colocar o meu método à venda. Então, eu vou começar a prospectar outras pessoas e falar para ela, eu tenho um método, o método funciona assim. Eu posso vender esse método por R$ 1.000 por mês, por R$ 2.000 por mês, por R$ 5.000 por mês. E aí o seu método ele pode ser uma mentoria, ele pode ser uma assessoria, ele pode ser um produto online que as pessoas vão assistir. O importante é que você crie, né, esse framework, o que você cria o método, baseado nas etapas anteriores. Você está hoje, talvez, enquanto sonhador ou quanto repórter, você tem que ir já pensando, tá? Então, se eu simplesmente chegar num cliente e falar, eu queria trabalhar para você. Fala, mas você sabe fazer o quê? Ah, eu sei fazer tráfego. Tá, mas como é que você trabalha? Ah, eu faço tráfego, eu subo umas campanhas. Tudo isso é muito aberto. Você vai ter que criar, de fato, ou pegar de alguém que já existe, um método de trabalho, um framework de trabalho. Eu começo fazendo uma campanha de alcance, aí depois eu faço uma campanha para visita no perfil do Instagram, depois eu faço uma campanha de, de video view, e depois eu faço uma campanha de WhatsApp, e é desse jeito que o meu método funciona. Então, se o seu método funciona assim, execute, fala assim, eu tenho um método, meu método chama XPTO, ou não tem nome nenhum, mas eu tenho esse método, eu quero executar com você, se você me der a oportunidade, a gente vai executar, e se der bom, a gente negocia depois como que a gente faz mais para frente. Mas o importante é que você pense enquanto servidor para que de fato a sua empresa comece a rodar. E assim, ficar só sonhando que você vai ter um negócio de uma pessoa só, que ela é muito boa, que não sei o quê, é muito legal. Mas às vezes, não ter faturamento é algo que vai te desmotivar e a sua empresa vai quebrar. Aí não importa se ela tem uma pessoa, 10 pessoas, 50 pessoas. Se não tiver faturamento, ela quebra do mesmo jeito. Então, por isso que é importante que você siga esse passo a passo, sim, para ver em qual momento que você tá, para falar, então tá, o próximo passo agora, e muito provavelmente é o seu, sou eu criar o meu framework, sou eu criar o meu método de trabalho. Se eu tiver meu método de trabalho, beleza, eu já tenho mais segurança para apresentar meu método de trabalho para as pessoas. E aí eu consigo me vender. Conseguiu um cliente? Boa. Conseguiu 2 clientes, 3 clientes, 4 clientes? A sua empresa começa a crescer de fato. Empresa sem faturamento, empresa sem cliente, não cresce. Pode ser um business person, pode ser uma pessoa de uma só, um cachorro, o que você quiser. Precisa de faturamento. Precisa de entrada de dinheiro para a empresa, ser empresa saudável. Isso é o ponto. Segue os passinhos, vê onde você está, mas muito provavelmente eu tenho certeza que você está na etapa da criação de framework. Desenvolva um método para você trabalhar. Esse vai ser o ponto a partir daqui. É a tarefa. Aí no próximo vídeo eu explico como que eu crio os meus métodos.